Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ter vergonha de falar da mensagem de Deus. Você é uma pessoa que abertamente declara a sua fé. Eu sempre observo as pessoas, né? Quando você entra dentro de um ônibus e aí você vê as pessoas sendo educadas, elas cumprimentando, né? Você percebe também algumas que têm fé e em qualquer situação abrem a oportunidade para orar, para falar sobre o Senhor. Eu observo que isso normalmente acontece com pessoas que têm mais segurança de quem elas são. E você, como que você reage se alguém colocar ali a sua fé à prova? Você acaba nem mencionando que tem fé em Deus, você não ora por alguém, nem fala que vai orar. Diversas situações, por exemplo, em que alguém fala assim, eu tô doente, você tem a capacidade de dizer assim, cara, eu poderia orar por você. E durante muito tempo na minha vida, eu sempre procurei refletir sobre isso. Em quais situações, em quais lugares eu me sentia realmente à vontade para falar da mensagem do Senhor. E hoje, o nosso devocional é justamente um bate-papo a respeito disso. Eu queria que você pensasse nas oportunidades que Deus colocou na sua vida para que você pudesse exercer a sua fé de fato. E muitas vezes não é só ficar falando que você crê em Jesus, isso é muito importante, falar das boas novas, pregar o evangelho, mas mais importante do que tudo isso é com as suas atitudes se negar a fazer aquilo que é errado, demonstrar para pessoas que existe alguma coisa diferente dentro de você. Afinal, é isso que nos torna cristãos de verdade, pessoas que estão ali passando por dificuldades, pessoas que não são perfeitas, mas que estão buscando a face de Deus. Então começa a pensar aí, a partir de hoje, eu sei que quando a gente fala sobre a vergonha, sobre aquilo que a gente possa ter feito, acredito que todos nós em algum momento da nossa vida falhou, né, nessa área de se posicionar, de falar a respeito de Deus, porque realmente a gente vive em um país que é aberto para que a gente possa falar sobre a nossa fé de forma livre, que a gente possa adorar ao Senhor, só que ao mesmo tempo as pessoas julgam muito os cristãos. Então pode ser que existiu algum momento na sua vida em que você ficou um pouco acuado. Eu lembro de uma situação onde eu estava no interior, não vou citar o nome das pessoas porque eu não quero realmente ficar falando sobre isso, tipo, como se fosse uma fofoca, mas só pra falar a respeito de mim, das minhas reações. Eu me lembro que nesse dia em específico, uma pessoa que estava ali na mesa estava falando muito mal da igreja protestante, e essa pessoa era católica, e aí ela ficou lá perguntando pra mim, mas acontece isso na igreja, né? E eu era uma criança, comecei a ficar acuado ali e meio que só concordei com a cabeça assim, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, fiquei envergonhado naquela situação. E aí minha mãe, eu não sei se ela estava ali no mesmo lugar ou se ela passou e me viu reagindo dessa forma, me corrigiu e falou, olha, você precisa se posicionar. Eu lembro até do meu pai falando, olha, mas ele é só uma criança e tudo mais, mas a minha mãe, ela acabou falando pra mim, olha, você precisa se posicionar, você não pode ter vergonha de ser quem você é, e você também não pode concordar com aquilo que você não acredita. E de fato, as coisas que estavam sendo faladas por essa pessoa que era católica não eram verdadeiras. Sei que existe muito essa guerra, né, entre católicos e protestantes. Eu de forma alguma quero demonizar uma religião, colocar uma acima da outra, não é esse o ponto aqui, mas o ponto é justamente sobre como muitas vezes a gente age de uma maneira infantil. Poxa, se a gente realmente acredita naquilo, se nós realmente experimentamos coisas com o Senhor, por que a gente vai deixar com que as pessoas determinem como vai ser o seu pensamento, o seu modo de agir, a sua personalidade, como vai ser as suas crenças, como se você precisasse se diminuir para caber no mundo do outro, como se o outro tivesse sempre que ditar a coisa certa. Vai que aquela outra pessoa ali tem uma experiência ali no futuro e muda de ideia, muda de opinião e chega até a concordar com você, mas ela nunca saberá se você não se impor. Então hoje eu gostaria que você pensasse no agora e pro futuro, porque aquilo que já passou, os erros que a gente cometeu em relação a como nós nos comportamos com o Senhor, cara, não dá mais pra consertar, dá pra gente aprender. E é isso que eu quero trazer aqui pros nossos devocionais diários, que você possa pegar essas coisas e colocar como prática. Ontem a gente conversou sobre a experiência que eu tive lá na oficina, que foi maravilhosa, e a gente leu uma passagem, hoje eu queria ler com vocês Marcos capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. E acredito que deve ter sido muito bizarro, né? Você tá ali com uma pessoa que você conhece, que você sabe das procedências, que você conhece a família, ouvir essa pessoa dizer que ela precisa ser morta, com certeza, para as pessoas que estavam ali, para os amigos, para os discípulos que estavam próximos a Jesus, isso foi difícil de engolir. E é isso exatamente que a gente vê aqui. Pedro, ele tem uma reação que eu acredito que a maioria de nós teríamos, porque diz o seguinte no versículo 32: Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por
por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E é exatamente sobre essa parte que eu gostaria que você refletisse hoje. Cara, nós vivemos uma fase em que as pessoas estão passando vergonha de graça. Elas defendem influenciadores, defendem políticos, passam uma vergonha por seres humanos, que não dão garantia de nada. Agora, Jesus morreu por você na cruz, te deu uma nova identidade, te deu livre acesso ao Pai. É algo que fez com que os discípulos quisessem morrer por ele também. Então pense nisso, leve isso pro seu coração hoje, nas situações que o Senhor te colocar. Pense, cara, eu não vou recuar, eu não vou ter vergonha do Senhor, eu não vou ter vergonha da minha fé, não vou ter vergonha de me posicionar, de sair de conversas que não fazem parte daquilo que eu acredito, de me comportar como eu me comportaria perante ao Senhor em todas as situações. Essa é a grande lição que nós precisamos carregar dentro do nosso coração todos os dias. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por este mês que nós passamos aqui ao seu lado, pelos nossos devocionais. Esse foi um mês assim um pouco diferente, onde teve alguns dias que teve devocionais, outros dias não, mas finalmente me encontrei, Senhor, e peço que o Senhor esteja aqui com a gente em mais um mês que se inicia, que o Senhor possa direcionar o nosso coração para estudarmos a Tua palavra, estudarmos a Tua mensagem e nos mantermos firmes, Pai, em obediência, sem sentir vergonha de Ti. Em nome do Senhor Jesus, nos dê ousadia e posicionamento perante esse mundo que é cheio de distrações e cheio de maldade, mas a Tua glória é maior do que todas essas coisas. O Senhor tem poder também sobre todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.